Neste vídeo vamos muito sucintamente falar sobre o que são as classes de ajuda e a informação contextual. Iremos mostrar como é que o Bootstrap nos permite caracterizar os nossos elementos consoante o tipo de informação que queremos prestar ao nosso visitante. As classes de ajuda no Bootstrap funcionam basicamente como mecanismos de nós podermos diferenciar o tipo de informação que apresentamos ao nosso usuário ou visitante do website. E neste caso é muito simples utilizar estas classes. Nós não temos que estar a construir CSS para definir ou alterar o tipo de cor, já existe um conjunto de pré-classes feitas no Bootstrap. E aqui temos então a explicação. O que são cores contextuais? O contexto significa em que contexto é que surge a informação. Se é num contexto de informação positiva ou negativa, se é no contexto de um aviso, etc. Basicamente, as classes de ajuda aqui neste caso, e no que vamos ver neste vídeo, atuam fundamentalmente sobre dois campos. Na parte do texto ou então na parte do background, no fundo dos elementos. Ora, nós temos aqui muito facilmente toda a informação que procuramos saber. E neste caso, reparem, se nós criarmos um parágrafo com um determinado conteúdo e se lhe atribuirmos a classe TextMuted, ele vai automaticamente colocar com este texto aqui. Vamos fazer muito rapidamente uma experiência. Eu coloquei aqui simplesmente um container, ok? E vamos colocar aqui um container normal, o fluido não, porque depois vai esticar a todo o espaço da nossa página. E vamos colocar aqui um parágrafo normal de HTML, ok? Normal não será porque está a ser afetado pelo Bootstrap. Este é um parágrafo normal. Okay? Se nós formos refrescar aqui então o nosso template, o que vai acontecer? Ele vai ser apresentado desta forma, formatado já com o tipo de letra e tamanho do Bootstrap. Depois vamos experimentar aqui um parágrafo com a classe Muted. Neste caso usamos TextMuted. Muted significa texto mudo ou texto desligado, basicamente. Não vai tornar o texto invisível, não. O que acontece é que vai formatá-lo no sentido de ele ter um tom ligeiramente inferior ao preto, ok? Fica com um cinza, embora que seja um cinza relativamente carregado, mas é um cinza. E depois temos todas as outras opções. Neste caso, eu vou aqui retirar o texto, este não é um parágrafo normal, mas não vou estar aqui a fazer grandes alterações, vou apenas colocar aqui as diferentes formas. Temos, por exemplo, o primary. O primary é exatamente o básico. Depois temos o success, que é uma informação de sucesso. Temos uma informação de informação, ok? E temos o warning, que é o aviso. E finalmente temos também o danger, que é o aviso maior. Por conseguinte, para cada uma destas classes, obviamente que foram definidas cores que transmitem um impacto visual distinto para o utilizador. Vamos fazer Ctrl S, vamos aqui refrescar e como podem observar, portanto, temos aqui os diferentes tipos. Eu poderia colocar aqui o texto, neste caso primary, o success, o info, warning e danger. Mas já perceberam qual é a razão de ser de cada uma destas formatações. Apenas vai atuar sobre as cores no sentido de podermos prestar uma informação mais caracterizada ao nosso usuário. Portanto, temos aqui o warning, o danger, o info, o success. No caso do warning, muitas vezes é utilizado o amarelo. Aqui, obviamente, não é utilizado o amarelo, mas é utilizado uma cor neutra. Porquê? Porque, eventualmente, se nós tivermos um background com uma cor diferente, o amarelo, por exemplo, aqui no branco, o amarelo iria ser muito difícil de visualizar. Nós podemos tentar aqui no body colocar um style igual a background color black. Vamos transformar a cor de fundo do nosso body para negro e, como podem observar, as informações continuam a aparecer de forma legível, ok? E isto é que é importante, ok? Se nós quisermos utilizar para green, ok, que são cores atribuídas por defeito ou definidas por defeito no HTML ou no CSS, se o quiserem dizer, vamos aqui verificar, aqui já teremos mais problemas de leitura, ok? De qualquer das formas, a seleção das cores é sempre algo que é da responsabilidade do web designer, ok?
Vamos aqui então regressar à nossa lição para verificarmos aqui um outro aspecto. É que estamos aqui a atuar relativamente às classes que dizem respeito ao texto. No entanto, existe também aquilo que se designa pelo fundo contextual. O fundo contextual é nós podermos colocar o nosso texto dentro de, por exemplo, um container cujo fundo vai ser formatado consoante a informação que nós pretendemos. Ora, neste caso concreto, se eu colocar aqui, por exemplo, o parágrafo, okay? Eu vou inclusive aqui buscar um destes parágrafos, ou vou buscá-los a todos, neste caso. Vamos buscar todos estes parágrafos, mas na classe, em vez de termos text, passamos a ter BG. E BG significa BG de background, ok? Aqui neste caso concreto não existe o muted, ok? Mas vamos experimentar aqui o BG em todos estes elementos e vamos ver qual é o efeito que dá, ok? Vamos colocar aqui BG em todos, gravar e vamos refrescar aqui então o nosso template, ok? Ele aqui vai ficar já com o fundo em branco. E reparem então o que é que acontece. Este é o primary. E depois temos aqui o sucesso, o info, o warning e o danger. Se calhar se ficarmos aqui com o background a preto é mais fácil até de ver. Se colocarmos aqui então style é igual a background color black. Vamos então verificar o que é que acontece aqui para visualizarmos melhor. E portanto reparem, temos aqui uma ligeira alteração muito ténue das cores que nos permite então diferenciar o tipo de informação que é apresentada ao nosso usuário. Se regressarmos então aqui ao nosso layout, vamos aqui apagar tudo isto, vamos aqui refrescar o nosso template e eu quero chamar a atenção para algumas notas que são importantes reter e que convém consultar quando estivermos a utilizar este tipo de sistemas. Há aqui um conjunto de informações, neste caso relativamente ao fundo contextual e também ligando com alguma especificidade. Algumas classes de ênfase não podem ser aplicadas devido à especificidade de outro selector. Isto é, se nós estivermos a usar, como é o caso concreto deste exemplo, um parágrafo e atribuirmos a classe background primary e eventualmente se nós quisermos atribuir um conjunto de outras classes para formatar este parágrafo, poderemos ir chocar com as formatações. Não vamos fazer aqui uma experiência que resulte num choque, mas por exemplo, eu posso colocar aqui text center, por exemplo, okay? Que é uma outra classe. Vamos verificar o que é que acontece aqui no nosso template. O que vai acontecer é que o texto é centrado dentro do meu parágrafo. No entanto, poderá acontecer que com algumas das outras classes exista uma espécie de conflito. Então, uma solução é muito simples. Bastará para isso nós colocarmos estas classes dentro de um div. Neste caso aqui, por exemplo, eu poderia colocar div classe é igual a bg, por exemplo, bg success, por exemplo. Ok, eu escrevo sempre mal esta palavra, é incrível. Ok, success. E poderíamos simplesmente colocar aqui o barra div e neste caso o que vai acontecer aqui na classe, nós poderemos eliminar aqui, por exemplo, o text primary ou background primary e deixar o text center e o que vai acontecer é que o texto vai ser formatado corretamente. Portanto, aquilo que nós tínhamos agora aqui, nós vamos continuar a ter, neste caso com uma cor diferente, porque eu coloquei aqui o success. Se eu colocar aqui primary, iremos ter então a mesma cor, que é o azul, ok? Temos o resultado visualmente igual, mas estamos a salvaguardar eventuais incompatibilidades entre a aplicação de várias classes no mesmo elemento, ok? Neste caso aqui o div é uma das soluções. Outra solução, se estivermos a escrever texto inline, é utilizar o elemento span. Há aqui muitas informações relacionadas com a utilização destas classes de ajuda. Eu falo aqui novamente outra vez que às vezes as classes de fundo contextual não podem ser aplicadas devido à especificidade de outro selector. Então, em alguns casos, a alternativa é envolver os seus elementos numa div. Okay? Foi aquilo que nós tivemos aqui a apresentar. Depois há aqui alguns elementos que eu não vou por agora estar aqui a explicar, porque se calhar em alguns casos não farão até sentido estar a perder muito tempo nestes vídeos. Eles serão facilmente consultáveis aqui na documentação e que tem a ver com a utilização de ícones fechados, uso do ícone fechado genérico,
Tem aqui a exemplificação de como é que se coloca esta informação aqui. Carrots, que significam estas setinhas que aqui estão. Floats rápidos, isto é, flutua um elemento para a esquerda ou para a direita numa classe. Isto tem a ver com alguns aspectos que o Bootstrap tem com a questão das pessoas que têm mais dificuldade em ler conteúdos, nomeadamente daltónicos, etc. Pessoas que têm mais dificuldade na utilização das plataformas web. Mas se nós, por exemplo, fizermos aqui esta experiência, vamos verificar o que é que acontece aqui no nosso template, ok? Eu vou aqui fazer um div normal, div e barra div, e vamos colocar aqui um parágrafo normal. Vamos ver o que é que acontece se nós colocarmos aqui um div com aquele aspecto que ele aqui colocou, ok? Que tem aquela classe que diz pull left. Vamos colocar aqui o parágrafo e vamos ver qual é o resultado, se é que existe resultado. Outro, vamos aqui distanciar o texto, vamos refrescar aqui o nosso template, ok? E como podem verificar aqui, não houve alteração. Se nós fizermos aqui o responsivo, vamos ver o que é que acontece, ok? Não aparece aqui rigorosamente nada. Poderíamos fazer aqui a experiência de colocar os IDs, aqui os IDs row, ID row, para verificarmos onde é que está cada um destes elementos. Em alguns casos, este tipo de formatação tem a ver com pormenores muito específicos dos nossos layouts, ok? E por conseguinte, muitas vezes vamos estar a fazer estas experiências, que eu aconselho que todos as façam, e vamos acabar por verificar que, de facto, as suas formatações não trazem grande implicação. Neste caso aqui, o outro está puxado para este lado. Reparem que há uma diferença entre o div normal e este aqui, está adaptado ao conteúdo. Vamos alterar aqui do left para o right. Okay? E agora, se atualizarmos aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai puxar-se todo para aquele lado e, portanto, não há aqui nada de muito especial. É uma questão de fazerem testes, de facto. Eu acho que escrevi right bem, ou não? Se calhar não. Pois, tinha escrito right mal. Eu bem me parecia que estava aqui qualquer coisa que não estava a funcionar corretamente. Lá está. Agora sim temos o resultado desejado. Isto é, o nosso div foi literalmente encostado ao lado de lá. E, portanto, é um mecanismo muito simples de nós podermos colocar o nosso div arrastado para aquele lado, por exemplo, ok? E, portanto, há aqui muitas informações relacionadas com isto. O float significa flutuante e, portanto, tem a ver exatamente com isso. Há aqui espaços onde existem avisos. Atenção, não use em navbars. O que é que são as navbars? São as barras de navegação que nós, com certeza, iremos ter a possibilidade de falar aqui. Depois refere também a questão de centrar o conteúdo. Para centrar o conteúdo, não há necessidade de utilizarmos aquele elemento center, ok? Ou estarmos a criar CSS adicional. Existe aqui a possibilidade de podermos usar o center block. O center block centra o conteúdo todo. Se for só o center text, ou o text center, penso que é um ou outro, vai só atuar na parte do texto e, portanto, atuará também nas imagens. Haveremos de falar aqui sobre o clear fix e para que é que isto serve, porque aparece muitas vezes nos formulários e também em alguns conteúdos de páginas de Bootstrap. Depois temos aqui mostrando e escondendo conteúdo, ok? Aqui o que é que acontece? Se nós colocarmos classe show ou hidden, o que vai acontecer é que vamos mostrar ou esconder conteúdo. Vamos aqui mostrar, por exemplo, aqui temos aqui o classe normal, class hidden. Eu penso que é assim que se escreve, ok? Cá está. Vamos verificar o que é que acontece aqui ao nosso normal. Ele pura e simplesmente é escondido. Poderão perguntar então, mas porquê que faz sentido existir uma coisa que esconde? Bastaria para isto eu no meu HTML não escrever aquele elemento. Pois, aqui a questão é que passa pelo facto de nós podermos utilizar linguagens de programação que vão gerar HTML e nesta circunstância, quando nós estamos a utilizar, por exemplo, JavaScript, nós podemos alterar os valores das nossas classes. E por conseguinte, uma classe que originalmente está como show, ok? Vou mostrar aqui o show, ok? Aparece aqui o normal. Ela pode, no entanto, através de uma iteração do utilizador, passar para hidden e fica automaticamente escondida. Iremos eventualmente depois fazer lá para o final desta série de vídeos alguns exemplos com interação de JavaScript, onde nós clicamos no botão e escondemos ou tornamos visível
ou tornamos invisível, por exemplo, elementos da nossa página. Mas de qualquer das formas, eu aconselho vivamente a darem uma vista de olhos muito circunstancial aqui sobre estas classes de ajuda. Tem aqui várias informações, etc. E depois, no próximo vídeo, vamos falar aqui sobre as classes responsivas.